glorifica ao Senhor. E o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. É com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, nos passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E queremos começar este programa de hoje consagrando a ela a tua vida, a tua família, a nossa casa, inteiramente todo o nosso ser. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Queremos que você escreva para nós, programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 205 548, CEP 81 810 981, Curitiba, Paraná. Ou ligue para nós no telefone 0800 410 6060 ou 321 6060. Queremos hoje então iniciar uma formação nova com vocês. Já acabamos nosso livro, graças a Deus, e vamos começar esse livro, um livro maravilhoso que é O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar, de São Luís Maria Monforte. Nós precisamos conhecer muito sobre Nossa Senhora, e claro, não tem como conhecer se a gente não estudar. Nós temos hoje que estudar para poder saber as coisas da Virgem Maria. Nós vamos ver o capítulo 1 hoje, que fala sobre a rosa branca aos sacerdotes. Ministro do Altíssimo, pregadores da verdade, trombetas do Evangelho, permitam-me apresentar a vocês a rosa branca, deste pequeno livro, para inscrever em seus corações, em suas bocas, as verdades que aqui estão expostas de forma simples e sem meias palavras. Conservam-nas em seus corações para que vocês mesmos levem a cabo a santa prática do rosário e dela experimentem os frutos. Conserva-nos em suas bocas para pregarem aos demais a excelência dessa devoção e convertê-las por este meio. Peço-lhes para tomarem o cuidado de não olhar esta prática como pequena e ineficaz, assim como ignorante, e mesmo como vários sábios orgulhosos. Ela é realmente grande, sublime e divina. Foi o céu que nos deu, e deu para convertermos os pecadores. Nós temos aqui hoje a graça de receber o Padre Renato Andrade, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Padre, que alegria, viu? Tê-lo aqui no nosso programa e na TV Evangelizar. Muito obrigado, irmã Zélia, uma alegria para mim, né, poder estar com a senhora aqui, e uma graça muito grande, mais uma vez. Já não sei quantos anos a gente vem aqui, né, irmã? Há muitos. Já tem história, né? Tem muita história. E a gente tem uma missão tão bonita juntos. Toda vez que a gente se reúne para gravar ou para fazer missão pelo mundo, quanta coisa bonita acontece, né? É verdade, Padre. Sempre coisas maravilhosas. Sou muito grato a Deus, viu, por essa amizade e pelo convite de estar aqui com a senhora hoje. Padre, hoje nós estamos falando deste livro, né? Falar sobre você que é professor, também que instrui tantos sacerdotes, né, a caminhar num caminho de retidão, num caminho mais aprofundado, até mesmo com a Virgem Maria. Hoje vem falar aqui esse livro da rosa branca, tão bonito, né?
ao sacerdote, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque aqui mesmo no livro já fala: quão feliz é o sacerdote, é o diretor de almas, a quem o Espírito Santo revelou esse segredo desconhecido da maioria dos homens, e que alguns só o conhecem superficialmente. Se receber um conhecimento prático dele, ele o recitará todos os dias e aconselhará os outros a fazerem o mesmo. Deus e sua Santíssima Mãe derramará graças abundantes sobre as almas que entender a força do Santo Rosário. Que maravilha, né, irmã? São Luís Grignon de Montfort, trazendo esse ensinamento para nós, para a igreja, né? Porque ele fala isso para os sacerdotes? Porque Nossa Senhora quer isso dos sacerdotes? Porque muitas vezes nós temos a tendência de racionalizar muito a fé, de colocar Deus dentro da caixinha da nossa cabeça, e se a gente não entende, explica, a gente não acredita, né? E Nossa Senhora nos chama justamente na simplicidade do rosário. O que é o rosário? Um conjunto de rosas, né? Qual é a mulher, qual é a mãe, né, que não gosta de ganhar rosas? Não é isso? O perfume das rosas, mesmo com espinhos, mas da beleza inigualável das rosas. Pois para os sacerdotes é muito importante, e tantos sacerdotes seguem esse programa aqui com a irmã, né? A beleza de entender isso, quão eficaz se torna o nosso ministério quando a gente entende a arma poderosa que é o rosário. É como os demônios se afugentam, quanto o mal se espalha. Eu tenho inúmeros testemunhos de famílias que começaram a rezar o rosário, rezar o Santo Terço, rezar mesmo a oração mariana com devoção, com fé, com simplicidade, e o panorama vai mudando, né? O olhar sobrenatural acontece. Nossa Senhora vai trazendo, né, um gosto novo pela família, pelo casamento, pela vida, pelo trabalho. E assim, eu posso dizer para a senhora, como aí o autor diz no livro de forma bonita, né? Essa devoção tão simples, mas tão poderosa. E nós precisamos espalhar muito. A senhora já faz isso, né? Muito. Mas nós, sacerdotes, eu faço aqui uma meia-culpa, precisamos falar ainda mais do rosário, falar ainda mais nas missas, falar ainda mais nas famílias, na pastoral, porque realmente é uma arma poderosa e nós precisamos divulgar. Quando penso nessas palavras de São Luís Grignon de Montfort, eu penso nessa escola mariana que o rosário vai nos dando, né? O rosário é essa escola. Por que uma escola? Porque vamos meditando os mistérios da vida de Cristo, e ali Nossa Senhora envolvida, obviamente, em cada mistério desse, né? E nos ensinando a nos aproximar dos mistérios de Deus. Porque Deus por si só, a natureza infinita dele é muito distante, mas Ele veio até nós através do mistério da encarnação, né? Assumiu a nossa carne no seio da Virgem Maria, e o rosário é essa aproximação. Nossa Senhora toma a nossa mão, né? E a gente vai seguindo o Senhor nos passos dela, aprendendo com ela. São Lucas diz que ela guardava todas as coisas no coração. Às vezes, no mundo da correria de hoje, pode acontecer da gente ouvir as coisas da fé e as coisas se dispersarem, a gente se distrair muito fácil, né? E o rosário é essa escola para aprender a guardar no coração, a começar por esses mistérios. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando ele instituiu e decretou que na igreja tivesse mais um terço, a gente vê a santidade de um Papa, né? Olhando um panorama, ele estava começando o ano 2000, o novo milênio, né? Ele olha o panorama do mundo, as guerras, os problemas, as dificuldades, e ele então, ele conclama a igreja a rezar não só os 3 terços, mas a rezar um a mais, e ali traz os mistérios luminosos para a nossa fé. Então é uma graça muito grande, irmã, uma bênção muito grande a gente continuar nessa caminhada. É bem isso mesmo. Logo não nos contemos, meus caríssimos confrades, em aconselhá-los aos outros. É necessário que nós mesmos o pratiquemos. Poderíamos estar convencidos da excelência do Santo Rosário, mas se não o praticássemos, as pessoas mal seguiriam o que aconselharíamos, pois ninguém dá o que não tem. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, isso que o Padre Renato falou, nós precisamos ser este rosto de Deus, que mostra aquilo que nós temos como fé,
de uma forma visível, transparente. Então nós vamos sair para o nosso intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar com o testemunho do Padre. E como é bom a gente poder fazer experiência com a Virgem Maria e poder também testemunhar. Então até daqui a pouquinho. Minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E só é possível você estar participando deste programa. Por quê? Porque existem muitos associados que dia e noite estão enviando a sua ajuda para poder manter esta obra no ar. E é tão bonito ver você fazendo esse caminho de fidelidade. Tenho certeza que no céu você vai ter uma recompensa muito grande por esse ato de amor com uma obra tão bonita que é do Senhor. A TV Evangelizar é uma obra de Deus. E nós que estamos aqui nela não temos nenhuma dúvida de dizer isso para você. Então, se você ainda não é um associado, se ajunte a nós agora, ajude-nos. Seja um sócio dessa obra ligando no 0800 410 6060, ou você pode também, através do QR Code que está aparecendo para você na tela da tua TV ou do teu YouTube, você pode também ajudar. É muito bonito quando a gente tem uma disposição em ajudar uma obra, mas com ação. Eu não deixo de rezar por quem colabora, porque eu sei o quanto que as pessoas que ajudam são pessoas que merecem tudo, merecem a graça de Deus, merecem tudo. Nós estamos aqui falando do Santo Rosário e o Padre vai dar o testemunho dele, mas eu só preciso ler essa partezinha aqui que está no livro. E São Luís diz assim: e o que faremos ao pregar o Santo Rosário, que veremos mais adiante, não é apenas uma composição de Pai Nossos e Ave Maria, mas um resumo divino da vida, paixão, morte e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo, né, irmã? Lindo demais. Há pessoas que às vezes não rezam o rosário, não rezam o Santo Terço, não têm a devoção mariana, até por achar que é uma coisa repetitiva, né? E uma coisa enfadonha, cansativa, né? Mas é justamente por isso, é a repetição simples de cada Ave Maria, que vai como que entranhando dentro da nossa alma, a fisionomia da Virgem Maria, a fisionomia do céu. Eu tenho inúmeros testemunhos, irmã, assim, de batalhas vencidas através da oração do Santo Terço, através do Rosário. Nesses anos todos de padre, né? Esse ano passado eu completei 25 anos de sacerdócio. A senhora também de vida religiosa, né? A gente fez quase junto, né? 2 dias de diferença. 2 dias de diferença. Mas assim, para dizer, nesses anos todos eu tenho acompanhado, a começar dentro da minha casa. Eu me lembro ainda muito pequeno, irmã, sentado assim na beira da cama com o meu outro irmão, o caçula, né? Rodrigo e eu. E nós sentávamos com a nossa mãe. Minha mãe é mãe de muitos filhos, a senhora sabe, uma família numerosa, né? E ela sentada ali, pacientemente rezando o rosário. A gente, menino ainda, brigava um com o outro ali, chutava debaixo da perna um ao outro. Mas ali eu fui educado, vendo a minha mãe, que não tinha estudos. Minha mãe tinha poucos estudos, sabia muito mal ler e escrever. E na simplicidade dela, ela me ensinou tudo o dom da fé. Então a primeira gratidão que eu tenho com o Santo Terço, com o rosário, com a devoção à Nossa Senhora, é a partir daí, né? Depois também da minha avó materna, que era uma santa mulher. Ela vivia e viveu os últimos 30 anos da vida dela numa cadeira de rodas, e ali paraplégica, não andava, não fazia nenhum movimento praticamente, mas ela sempre com o terço na mão, essa lembrança, né, de rosário, de rezar, e inúmeros rosários ela rezava durante o dia. A minha oração foi fecundada naquelas ave-marias da minha avó. E eu nem sabia daquela história quando eu entrei no seminário, muitos anos depois, né?
de criança, o meu avô, o esposo dela, ela já tinha falecido, e o meu avô me lembrava, né, que ela rezava pela minha vocação, rezava para eu ser padre. Porque lá na cidade dela, no interior da Paraíba, tinha um padre que se chamava Padre Renato. E quando a minha mãe disse que ia colocar esse nome em mim, ela disse: eu vou rezar para que ele seja um padre. A profecia dela se cumpriu, né? Ela também não tinha estudos, uma mulher da roça, muito simples, sabe? Chamava-se Maria Erundina, uma mulher santa, né? Que ela fez com que toda a nossa família tivesse a fé católica, transmitiu a todos. Bom, passaram-se os anos, fui para o seminário, né? 7 anos de seminário, estudando a teologia, estudando a filosofia, e tanto conceito e tanta teoria. E a minha experiência com Nossa Senhora acontecia todos os dias, com Nossa Senhora naquela capela dedicada a ela. A capela era dedicada a Nossa Senhora do Amor Divino, onde, com o Espírito Santo no peito, ela grávida de Jesus, né? Uma imagem linda de uma devoção portuguesa trazida para o Brasil. Ali todos os dias eu me encontrava com Nossa Senhora através dessa oração. E sempre aquele mesmo horário, né? Às 6 horas, a hora do Santo Terço, a hora de rezar Ave Maria por Ave Maria. Quantas e quantas intenções, quantos anos de seminário, quantos anos de formação, momentos de crise, de dificuldade. Era ali que eu encontrava o meu refúgio. Era ali no carinho de mãe, porque a família estava longe, a gente no seminário, a saudade de casa, né? A vida escolhida agora trilhando, né, o serviço a Deus. Era ali que eu enchia meu coração de graça, de bênção, através da presença de Nossa Senhora. E assim foi. Os anos primeiros do sacerdócio, a minha primeira paróquia foi consagrada a ela. Ali também, na oração do Santo Terço, do Santo Rosário, eu aprendi a dar os primeiros passos da vida de padre. E assim se foi, até chegar ao dia de hoje, 25 anos depois, consagrando a minha vida. Ora, não só na minha vida pessoal, mas o grande testemunho assim concreto de milagres que eu vejo nos atendimentos, na direção espiritual, nas confissões, é dar às vezes uma penitência a uma pessoa, uma orientação, dizer: reza o rosário, reza esse santo texto nessa intenção, seja a libertação de um filho drogado, do alcoolismo, seja a conquista às vezes de uma carreira profissional. Não sei o que fazer, aquela ansiedade, começa a rezar o texto, vou rezar 2 ou 3, quantos puder, e até se acostumar a criar o hábito, né? E depois também, sobretudo nos casamentos em crise. Quantos casamentos, irmã, eu tenho testemunhado a partir da oração do Santo Terço. Porque às vezes os casais acham que na força do diálogo, do argumento, eles vão conseguir as coisas. É claro que o diálogo é importante, mas há uma guerra espiritual contra a família, e é só rezando que eles conseguem entender isso. E aí começa a rezar o terço junto, o orgulho, a vaidade vai abaixando a guarda, o muro do orgulho vai se desfazendo, né? E Nossa Senhora vai derramando a graça, da humildade, a graça desse encontro, né, de estarem um com o outro no mesmo caminho. E daí por diante teríamos ainda tantas coisas para dizer, mas só sei que o rosário é essa bênção na nossa vida, e eu agradeço muito a Deus também o trabalho que a senhora faz divulgando o rosário pelo Brasil e pelo mundo, né? Quantas pessoas vão se salvando através da meditação do Santo Rosário. Sabe, padre, eu tenho uma pessoa que teve uma experiência muito forte no retiro comigo, onde eu dei um rosário para ele, e ele teve uma experiência muito forte de Deus convidando ele para rezar o rosário todo dia. Então ele sentiu no coração dele que não só ele deveria rezar, mas ele deveria mandar fazer os rosários com Nossa Senhora grávida, para eu dar para as mulheres que desejam engravidar. Então as mulheres, eu dou esse rosário para a pessoa, ela reza um ano inteiro esse rosário, com esse rosário, pedindo a graça da maternidade. E veja, um homem, né, que teve uma experiência, transformou essa experiência numa ação doadora e numa ação que salva, porque não só a pessoa vai rezar o rosário um ano pedindo uma graça de ficar grávida, mas ela reza também pedindo a graça da conversão dela, porque rezar a Ave Maria, a gente está pedindo, né? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a gente está pedindo
a intercessão da igreja, né? A última parte da Ave Maria é pedindo a intercessão da igreja, para a gente libertar daquele pecado, e que ela possa rogar pela hora da nossa morte, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, com essa atitude dele, de muitos anos já que ele faz, o que eu acho mais bonito é que ele sai da cidade dele, quando ele descobre que eu estou em casa, e ele viaja 300 quilômetros para poder deixar esses rosários em casa, e vai mais 300 quilômetros de volta. Então, um sacrifício. Além dele fazer o rosário, ele faz um ato de sacrifício. Talvez muitos possam dizer assim, mas para que tudo isso? Mas é desta forma que a gente está vendo muitos milagres acontecer. O milagre da gravidez, mas o milagre das pessoas criar uma disciplina orante do rosário todo dia. Então, creio eu que o caminho, tem muitos caminhos para a gente poder fazer o rosário ser conhecido. Muitos caminhos. A gente só precisa colocar em prática. A gente tem que pôr em prática para a gente poder enxergar o quanto que é bom a gente falar do rosário, levar o rosário, doar um rosário. Isso é milagroso. Nós vamos sair para o nosso intervalo, vamos voltar para rezar por você. E fica aí, daqui a pouquinho a gente está aqui. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E a última partezinha desse capítulo diz assim do livro: se crêssemos que a experiência de Deus me concedeu da eficácia da pregação do Santo Rosário para converter as almas, pudesse incitá-los a ensiná-lo, apesar do costume contrário dos pregadores, contá-los-ia as maravilhosas conversões que via acontecer ao pregar. Todavia, neste pequeno resumo, contento-me em recordar-lhes apenas algumas histórias antigas e verídicas em prol de vós. Inseri várias passagens latinas tiradas das excelentes autores que provam o que explico ao povo em francês. Nós vamos rezar então para você ter esta convicção de que a Virgem Maria é nossa mãe, nossa rainha, nossa intercessora, nossa medianeira. Cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
Te pedimos, Espírito Santo, a tua graça sobre nós. A graça do convencimento, da convicção mais profunda, Senhor. Espírito Santo, da presença da Virgem Maria nesse caminho espiritual da igreja. Nesses tempos de tantos combates, de tantas guerras, de tantas lutas, nós pedimos, Espírito Santo, faz de nós profetas do Rosário, homens e mulheres a espalhar pelo mundo essa devoção, a simplicidade dessas orações, a chegar ao teu coração, ó Pai querido, em nome do teu Filho Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa hora. Vem, Espírito Santo, nos consagramos a Ti nesse dia. Vem, Espírito Santo, visitando cada pessoa que agora assiste esse programa, visitando cada casa, cada família, cada necessidade material ou espiritual. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com poder, vem com fogo, vem com unção. Vem, Espírito Santo, colocando em ordem aquilo que está desordenado. Vem lavando aquilo que está sujo. Vem, Espírito Santo, acendendo, reacendendo o fervor da fé, tirando a frieza, a mornidão, tirando a tibieza. Vem, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, fecunda no nosso coração a palavra do teu Filho Jesus, como no coração da Virgem Maria. Vem, Espírito Santo de Deus. Você que estragou, destruiu um terço inteirinho, porque foi para outras igrejas. E lá a doutrina que te ensinaram é que o terço é uma idolatria dos católicos. Destrói esse terço. Piedade. Eu quero dizer para você que está chorando agora, piedade, porque você está olhando para o exemplo deste rosário, a força que tem um rosário, e você está suplicando a misericórdia de Deus, e Deus te perdoa, porque Deus é bom. Mas volte para aquilo que desde que você nasceu você foi chamada. Volte para essa igreja católica. Acenda dentro de você esse desejo de rezar o rosário todo dia, de segurar nas mãos da Virgem Maria pelo Santo Terço. Não tenhas medo de voltar. É ela que está de braços abertos para te acolher à tua volta. E se você já voltou e ainda tinha resistência ao Santo Terço, pega um terço, leva o padre para abençoar. Coloque na tua mão e começa a rezar, porque o terço é a palavra do Evangelho. Se você olhar toda a história do rosário, é a palavra do Santo Evangelho. Não tenha medo de rezar com o rosário. Não tenha medo, você não vai colocar Nossa Senhora em primeiro lugar, pelo contrário. A Ave Maria, a gente coloca Jesus no centro. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Está exaltando a pessoa de Cristo neste momento. Por isso, Deus derrama uma unção de milagres sobre você. Vejo uma criança na frente agora da TV pedindo a cura dela. Você está doente, você está pedindo a cura, você está clamando a cura, a tua cura agora. E eu peço a Nossa Senhora que ainda hoje leve a tua intenção a Jesus, que ainda hoje você seja completamente curado, curada, em nome de Jesus Cristo. Eu rezo pelas famílias que estão vivendo a escuridão agora, não da falta de luz elétrica, mas da falta da luz da fé.
O rosário, o santo terço vai ser essa luz dentro da sua casa. Você que está assistindo agora esse programa e está vivendo essa experiência de escuridão dentro de casa, de confusão, você vai experimentar essa luz agora, iluminando a sua família, iluminando a sua casa, iluminando o seu casamento. O Espírito Santo me diz que também nos seus negócios, na sua vida profissional, você que estava experimentando mesmo a situação de escuridão, de confusão, de falência, a experiência com o Santo Rosário vai trazer essa graça do milagre, o milagre de obedecer a Deus na família e nos negócios. Você que andou por lugares que não professa Jesus como Senhor, você até mesmo falou mal da Virgem Maria de Jesus. Piedade, Senhor. Eu quero convidar você. No finalzinho o Padre vai dar uma bênção e vai abençoar também o teu calçado, para que você não entre mais em lugares que não provém de Deus. Amém, Senhor. Que você seja uma pessoa agora curada e libertada. Você não nasceu para ir idolatrar coisas ocultas. Você nasceu para adorar o Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que você veio ao mundo. Renuncie agora. Tenha coragem, porque o Espírito Santo te deu o espírito de coragem. Tenha coragem de dizer em voz alta agora, com autoridade profética: eu renuncio, no poder do sangue de Jesus, a todos esses lugares que eu trilhei, que não professava Jesus como meu Senhor e Salvador. E vai orando com a gente, vai cantando com a gente, vai liberando a tua unção de oração escondida dentro de você. O Senhor confirma também essa moção, te pedindo mesmo que você possa jogar fora objetos que você recebeu nesses lugares. A confirmação era clara, porque o Senhor me mostrava jogando mesmo no lixo objetos de idolatria que você recebeu. Eram até muito bonitos esses objetos, e você até gostava deles, mas você sabia que estavam consagrados aos ídolos. Renuncia agora em nome de Jesus e lança fora. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Padre, eu quero que você dê uma bênção para esse povo. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre as intenções do seu coração e da sua casa, e por tudo aquilo que Deus inspirou seu coração nessa oração, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Aguardamos você na próxima semana com muita alegria. Que Deus abençoe a cada um. Padre, muito obrigada. Muito obrigado aos nossos músicos, nossos câmeras, a todos que trabalharam aqui. Que Deus recompense, e até a próxima semana com a graça de Deus. Espírito, Espírito.